O Trem-Bala morreu nas mãos do Homelander, teve sua redenção, mas será mesmo? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar se o Trem-Bala realmente merecia ter redenção, fica comigo. Olá nerd, eu sou o Patrick e bom, o Trem-Bala foi o começo do abismo na vida do Hugh, né? Ele foi o cara que mudou tudo e foi o começo da série. Pra começar, foi ele que matou a namorada do Hugh lá no primeiro episódio, a Robbie. O cara tava drogado e completamente louco, ele passou como um rolo compressor em cima da Robbie, assim começando a jornada do Hugh com o Bruto e o resto do The Boys. Ele também nem se importou com a morte da garota, pra ele foi como se ele tivesse esmagado um inseto, e isso foi só o começo das piores coisas que o Trem-Bala fez na série. Ele tinha uma namorada chamada Lâmina, né, que assim como ele, era viciada no V. Quando os The Boys descobriram, eles começaram a chantagear a Lâmina pra conseguir informações. Quando o Trem-Bala descobriu, ele matou a própria namorada sob ordens do Homelander. E você me pergunta, por que foi que ele fez isso? É simples, ele não queria perder o posto dele no set, já que o set significava status, né? O set é o maior lance que existe, como o Profundo mesmo falou. Tudo no universo de The Boys se resume aos 7, o 7 da VOT, né? A Liga da Justiça, os 7 maiores heróis. E ele, assim como muitos outros, não queria perder esse status. Depois que o Trem-Bala descobriu que o Hugh estava atrás dele, ele decide ir atrás do Hugh primeiro, né? E ele vai até a casa dele e ele ameaça matar o pai do Hugh caso ele não aparecesse. Só que o Hugh foi. Essa merda deve ser do cacete. Vale até passar por cima de um ser humano. Cara, foi um acidente. Chegando lá, o Hugh decidiu chantagear o Trem-Bala usando o V, já que o Trem-Bala é viciado nisso. E o Trem-Bala só não matou o Hugh por causa da Químico, que estava lá e acabou quebrando a perna dele. Então quem é pior? É, você tinha razão. Seria burrice vir sozinho. E no final da primeira temporada, o Trem-Bala tenta matar o Hugh e a Luz Estrela. O cara tava todo drogado, todo louco, com o coração a mil por conta do V, todo drogado, quase infartando. E mesmo assim, ele estava tentando matar o Hugh e a Luz Estrela. O Hugh, apesar de tudo o que o Trem-Bala tinha feito com ele, ele decide salvar a vida do Trem-Bala. E na terceira temporada, o Trem-Bala basicamente ficou sem poderes, isso porque o coração dele ficou debilitado de tanto usar o V. E nos 7, se você não consegue usar os poderes, você é descartado. Sim, você não tem moral, ninguém liga pra você, você tem que ter poderes, cara, senão você é nada. E com a chegada do Supersônico, que era um antigo namorado da Luz Estrela, que tinha acabado de chegar nos 7, o Trem-Bala, que estava sem moral naquele momento, com o Profundo, que é um incompetente, tendo mais moral que ele dos 7, o que que ele faz? Simples. Pra ganhar moral com o Homelander, o Trem-Bala trai a Luz Estrela, ele conta da rebelião que a Luz Estrela e o Supersônico iam fazer. O Trem-Bala me contou sobre a armaçãozinha, o plano de vocês. Resultado, o Supersônico foi morto pelo Homelander. Tudo por culpa do Trem-Bala, velho. Tudo por culpa dele. Só para poder ganhar umas migalhinhas do Homelander, ele decidiu entregar o cara, velho. Um cara que até foi legal com ele. É super babaca. A essa altura do campeonato, qualquer pessoa que tenha assistido The Boys até esse momento chegou à mesma conclusão, que o Trem-Bala era um tremendo de um FDP. Ele era um FDP de primeira. O cara era extremamente egoísta, entendeu? Porque ele matou a Robbie logo no primeiro episódio da primeira temporada de The Boys e ele simplesmente nem ligou pra ela. Nem ligou, passou por cima da garota, pra ele era nada ali, o cara tava completamente drogado, entendeu? E mesmo quando ele foi refletir sobre a morte dele, quando ele estava numa boate conversando com outro cara aleatório lá, ele nem ligou, tipo, eu atropelei uma FDP lá que não tô nem aí, entendeu? Quando o Hugh foi na torre dos 7 pra falar com ele, na verdade o Hugh só queria plantar a escuta, mano, o cara tava totalmente antipático, não tava nem aí, né? Pra ele ali, o Hugh era só mais um otário, a garota era só mais um daninho colateral. Quando a Lâmina tava sendo chantageada, ele só queria saber quem é que tava chantageando a Lâmina por conta dele mesmo. Ele tava pensando em si mesmo. E quando a situação ficou feia, entendeu? Ele foi lá e matou a própria namorada. Homelander que mandou? Sim, beleza. Mas ele fez. Ele nem se importou. Ele só pensou nele. É um cara extremamente egoísta. Não à toa ele foi desprezado pela própria família, né? Foi desprezado pelo próprio irmão, que jogou na cara dele que ele nunca tinha salvado uma única pessoa na vida dele. Nunca. Todas as pessoas que foram salvas por ele, na verdade, foram só mídia. Tudo que ele faz é andar por aí cagar a destruição, como a maioria dos supers é do universo de The Boys. E agora uma dentro aqui, eu só não coloco a morte do Falcão Azul nessa lista porque esse cara realmente mereceu, entendeu? Ele atacou o irmão do Trem-Bala, que, porra, até o momento que apareceu sempre se mostrou ser um cara
de boa, responsável, que luta pelo direito dos negros, e o Falcão Azul era um racista de merda, era um FDP, não valia nada. Por conta dele, o irmão do Trembala ficou tetraplégico, e o Trembala se vingou dele na terceira temporada durante a Super Suruba. O Trembala pegou ele pela perna e arrastou ele pela pista, deixando um rastro de sangue e destruição, mostrando naquele momento uma grande diferença entre um velocista em The Boys e o Flash, por exemplo. De mim você feriu muita gente. Feriu o meu irmão. Não vai se livrar dessa. Dessa vez vai pagar. Mostrando como um velocista consegue ser pica quando ele quer, pegando simplesmente o cara, arrastando ele pela pista, deixando um rastro de sangue e destruição, estraçalhando o Falcão Azul, que era um super. Em todo caso, o personagem precisou perder a última gota de autopiedade para se consertar, perder a namorada por conta dele, o respeito da família, tudo isso acabou fazendo com que o Trembala conseguisse a sua redenção. E apesar de tudo, eu preciso dizer que eu gosto muito de redenção. Quem que não gosta? Tem personagens que começam uma obra, seja anime ou série, começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Tem outros personagens que acabam fazendo, mano, uma trajetória muito melhor, muito mais ampla, cheia de camadas, mesmo que comece um herói e termine um vilão, ou comece um vilão e termine um herói, né? E o Trembala foi de um herói do 7 para um fugitivo sendo procurado por mais de um ano depois de ter salvado os T-Boys do Ataque do Profundo e do Black Noir. E mesmo com medo do Capitão Pátria, ele foi até o centro de concentração. Ele salvou os T-Boys e foi perseguido pelo Homelander. Para evitar matar uma garota, ele desvia e acaba todo quebrado e morre nas mãos do Homelander, sorrindo. Eu admito, foi uma baita construção de personagem o Trembala. Por conta de tudo que ele fez, de fato não merecia perdão. Pessoas foram mortas por conta dele, mas até o Rio perdoou ele e eu sei que boa parte do público também. Eu também gosto bastante do personagem, eu gosto muito dele. Comente aqui embaixo, você acha que o Trembala merecia perdão? Você acha que o que ele fez compensou todos os erros? Comente aqui, deixa o like, se inscreva no canal e muito obrigado. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!